Salve, queridos alunos, aqui é o professor Marcelo Sardinha, de Geografia. Estamos aqui para mais uma aula NET e hoje traremos para vocês aí algumas informações sobre aqueles conteúdos que envolvem as questões agrárias. Gostaria que você acompanhasse na tela do seu computador as informações que nós estaremos fazendo uma revisão e também aprofundando esses conteúdos. Para se pensar, então, em questões agrárias, é extremamente importante que nós entendamos que existem alguns fatores que vão envolver o processo de produção agropecuária. Entre eles, nós temos o uso da mão de obra, os insumos a serem utilizados nessa produção agrícola. Podemos também estar levantando a forma como nós estaremos praticando essa agricultura, o fim social dessa terra e o fim social dessa produção, os tipos climáticos, os tipos de solos, todos esses elementos são importantes para que nós possamos perceber e entender um pouco mais sobre a questão que envolve as questões agrárias. Ao longo da história, nós tivemos algumas revoluções agrícolas que eu acho importante eu estar pontuando para vocês. Então, eu quero mostrar elas para vocês. A primeira revolução agrícola, então, ela vai acontecer na pré-história, no momento onde o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Isso acontece na região do Crescente Fértil, ali no norte da África, Oriente Médio, Sul e Sudeste Asiático, nas bacias do rio Nilo, rio Indo e Ganges, e também na bacia do rio Tigre e Eufrates. Então, é um momento em que, através de domesticação de animais e plantas, você deixa de ter um ser humano coletor, caçador e passa a cultivar a sua própria alimentação. Essa é a primeira revolução agrícola. A segunda revolução agrícola vai acontecer com a primeira revolução industrial no século XVIII, por volta de 1740, quando o campo, então, fica subjugado aos interesses do processo industrial. Então, ocorre um grande êxodo rural, e a partir deste momento, paulatinamente, principalmente na Inglaterra, nós vamos tendo uma aplicação de novas técnicas, a utilização de máquinas e equipamentos que faz com que nós tenhamos um aumento da produção. Eu chamei isso de modernização das técnicas agrícolas. A terceira revolução agrícola ela vai acontecer com a terceira revolução industrial, por volta de 1970, onde ali, então, algumas inovações tecnológicas, principalmente no ramo da biotecnologia, permitem um aumento cada vez maior do que nós chamamos de produção agrícola. Estamos falando dos organismos geneticamente modificados, e podemos estar pensando também aí na questão que envolve os transgênicos, tá? Então, só retomando, a primeira revolução agrícola, ela vai estar associada a essa questão que envolve a pré-história, para a Idade Antiga, o sedentarismo. Temos a segunda revolução associada às questões que envolvem as inovações tecnológicas, principalmente no campo da implantação de máquinas, e a terceira revolução associada à questão dos transgênicos. Não esquecendo de que essa nova etapa do processo agrícola está intimamente ligado com o envolvimento do capital financeiro internacional, que disponibiliza verbas, dinheiro, recursos para aprofundamento, expansão e controle da produção agrícola a nível de mundo. E vamos começar dando destaque rapidamente para os Estados Unidos, que apresentam algumas características em particular. Gostaria que você acompanhasse na tela do seu computador essa situação. Estados Unidos, então, um país que apresenta o predomínio de médias e grandes propriedades, o uso intensivo de tecnologia, muita mecanização, máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, apresenta um bom sistema de transporte associado também à questão que envolve aí ao armazenamento dos seus produtos agrícolas. Vale também a pena destacar a absorção da mão de obra, que é pequena no campo, então uma baixa participação da população economicamente ativa no setor primário, e o mais importante disso tudo, que é a questão que envolve os belts agrícolas, que nós vamos ver no próximo slide. Então, destacando aí as principais áreas dos belts, temos aí
o cinturão dos cítricos na região sul do país, o cinturão do algodão, o cinturão verde, o Green Belt, né, produção para abastecimento dos grandes núcleos urbanos, a produção de milho, a produção de trigo de primavera e trigo de inverno, as regiões de produção de pecuária, o Ranching Belt, e também a região do dry farm, de policulturas, cítricos, nessa região mais seca também, e às vezes de clima mediterrâneo nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho do continente africano, um continente com uma grande produção agrícola, porém vive com o paradoxo da fome. Principais produtos agrícolas nessa zona mais quente seriam amendoim, a cana-de-açúcar, soja, entre outros, né? Pecuária bovina. Nas regiões mais extremas do continente, a agricultura é mediterrânea, vinha e oliveira, e atenção para essa região limite do continente africano, do deserto do Saara, que é o Sahel, uma região que vem conhecendo a expansão das áreas desérticas por conta da prática da agricultura e uso inadequado dos recursos hídricos. Vale a pena também ressaltar a América Latina, destaque para o México, a produção de bovinos, milho. Na América Central, região istmica, frutas, e região insular, cana-de-açúcar e tabaco. E na América do Sul, uma produção diversificada que vai desde produtos agrícolas e produtos temperados, com destaque para a Argentina e Brasil, que nós veremos mais à frente. A questão da modernização agrícola no Brasil, e pensar também um pouco sobre essa questão que envolve a evolução e a distribuição dessa produção agrária a nível de Brasil. Antes, porém, vale a pena nós estarmos ressaltando aqui os tipos de atividade agropecuária que o Brasil realiza. Em sua grande maioria, a agropecuária no Brasil ela é o agronegócio, mas também encontramos a agricultura familiar. Agricultura essa que tem por fins abastecer a mesa do brasileiro aí, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela do computador. Então o Brasil sempre teve tradição na questão da produção agrícola desde o século XVI até os dias atuais. Então já passamos por uma produção que vai desde da cana-de-açúcar, né? Aí tivemos um período aí no século XVI e XVII e XVIII de mineração, e aí século XIX a cafeicultura. Então, a partir dos anos de 1929, o Brasil começa uma nova etapa, que é a etapa urbano-industrial, mas a partir dos anos de 1960, 70, nós modernizamos a agricultura e passamos a realizá-la de uma maneira bastante peculiar, né? Uma agricultura que em alguns lugares vai se valer da monocultura, mas de qualquer forma, a partir desse momento, nós temos toda uma mudança na estrutura fundiária, né? A falta de acesso à terra, com o uso de mão de obra barata ou até mesmo, muitas vezes, altamente mecanizada, uma agricultura voltada para abastecimento do mercado externo e também para a agroindústria, e vamos perceber aí uma distribuição agrícola territorial desigual. O mapa mostra para você algumas particularidades disso. Vou destacar aqui para você, então, rapidinho. Então, nós temos policultura em algumas regiões, cultura de grãos, aqui mais precisamente de soja, aí monocultura, voltada nessas regiões, que seria cana-de-açúcar, Ilhéus e Itabuna, a produção de tabaco, essa região de cacau. Criação diversificada, né? Então encontramos isso em várias regiões, culturas de grãos, né? Policultura e criação melhorada, né? Em algumas áreas dispersas pelo país, criação extensiva, né? Gado extensivo em algumas regiões,
criação extensiva e policultura, podemos encontrar isso também, florestas, extrativismo, né, vegetal, seja castanha do Pará, borracha, enfim, e as bacias leiteiras, distribuídas em várias regiões, que atende o mercado interno, ok? Então, dando continuidade, eu tenho aqui alguns gráficos que mostram para você os principais produtos agrícolas do Brasil, mais precisamente na safra de 2007, um bom parâmetro. E aí nós percebemos, né, a importância de alguns produtos agrícolas na nossa produção. Vale a pena ressaltar que entre 1980 a 2008, nós tivemos um aumento da produção no campo no Brasil, com a manutenção da área. Isso se dá mais precisamente pela modernização do campo, né, um aumento de produção por hectare. Isso tem tudo a ver com a questão que envolve a agricultura comercial, ok? Enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre a expansão da fronteira agrícola dentro dessa lógica da modernização do campo, com destaque, entre outras coisas, para a expansão do Centro-Oeste, né? Então, a partir dos anos 50 e 60, com a criação de Brasília e a ocupação do Centro-Oeste e do Cerrado, nós tivemos aí um aumento da produção de gado bovino, gado de corte e também de soja, principalmente nas regiões do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, essa regiãozinha aí, né? Isso implica, de fato, então, no aumento da devastação de um dos biomas mais importantes do Brasil, que é o Cerrado, né? Então a gente tem problemas seríssimos com a questão que envolve o desmatamento dessa região e também da franja da região sul da Amazônia. Então, para isso acontecer, foi desenvolvido então algumas políticas de incentivo, né, da economia e também da ocupação desse território a nível de Brasil, e ele trouxe consigo algumas questões que envolvem, do ponto de vista da expansão, uma ordem política, uma ordem econômica e também uma ordem tecnológica, com o melhoramento das sementes, principalmente com a questão da influência do Embrapa. Há de se ressaltar também que isso trouxe algumas consequências do ponto de vista ambiental, como nós já vimos anteriormente, destaque aí para a devastação do Cerrado, ok? E através disso nós tivemos aí cada vez mais uma concentração fundiária, né, com o aumento do preço da terra, diminuição do emprego no campo e um processo que a gente chama de êxodo rural, e vemos também aí cada vez mais o conflito pela posse de terra. Muito importante nós entendermos isso. Então, de fato, nós temos no Brasil uma estrutura fundiária desigual, uma estrutura que nós percebemos um conflito que vai na esfera social pela disputa e posse da terra, tá? Então é importante a gente estar pensando nisso, né, que nós temos no Brasil uma fundiária concentrada, e isso traz alguns problemas que vão desde a ordem do campo até a cidade, ok? Importante também nós percebemos as relações de trabalho no campo, né, que vão desde parceria, onde os produtores se unem com o objetivo de produzir uma mesma cultura juntos. Temos aqueles que buscam a posse da terra, temos os pequenos proprietários que praticam agricultura familiar e temos os assalariados, né? Então é importante a gente destacar e comprovar esses fatos com base, por exemplo, no número de estabelecimento versus área. Perceba você que entre 1 até mais ou menos 100 hectares é onde nós vamos encontrar 100 a 200, né, 500, onde nós vamos encontrar a maior quantidade de estabelecimentos. Percebe? A maior quantidade de estabelecimentos. E quando você sai de 100 ou 200 até mais de 10 mil hectares, é onde nós vamos perceber que eles são em menor quantidade, mas absorvem grande parte da área
Isso justifica os dados anteriores que mostram que nós temos no Brasil uma estrutura fundiária desigual, muitas pessoas sem acesso à terra, né? Então a estrutura fundiária acaba gerando esse problema que nós temos no Brasil, que é uma disputa por terras e aumento da violência no campo, né? Então eu tenho aqui, ó, vários dados que demonstram isso para vocês, né? Como por exemplo a ocorrência de conflitos entre 98 e 2007, né? Então números cada vez maiores que mostram aí a disputa e a violência no campo. Trabalho escravo, a exploração da mão de obra, assassinatos, né? Encontramos várias situações dentro dessa perspectiva e dessa lógica, né? Então, vale a pena ressaltar este problema. Vamos começar então pela observação da produção agropecuária na região sudeste, a região onde a agricultura predomina o agronegócio, com destaque para a produção de cana-de-açúcar, laranja e também café. Quando falamos em cana-de-açúcar e laranja, o destaque é para o estado de São Paulo. E quando pensamos em café, o destaque então seria aí para regiões de Minas Gerais e também regiões do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Pecuária bovina praticada na forma extensiva e suínos também, ok? Não se esqueça que o café foi a base para a economia de São Paulo, que começou no Vale do Paraíba do Sul e depois mais tarde avançou para o interior paulista e também mais tarde para o norte do Paraná, ok? Importante destacarmos isso. Na sequência vamos falar da região sul, onde tradicionalmente sempre se praticou a policultura, mas nos últimos anos temos um avanço muito grande da produção de grãos. Destaque para soja, milho e também o trigo, em algumas regiões aí, tá? Então é importante destacarmos que essa agricultura e essa pecuária, também de bovinos, suínos e as aves, são realizadas em sua grande maioria nessa região do Planalto Meridional, onde nós temos um solo extremamente importante, que é a terra roxa, ok? Hoje, na atualidade, uma agricultura muito moderna. Vamos falar agora um pouquinho da região Nordeste. Para entender a região Nordeste, a principal área de produção agrícola fica na região da Zona da Mata, região de produção tradicional de cana-de-açúcar desde o século XVI, solo importante aqui, que é o massapê, né? Então, vale a pena a gente destacar aqui que a produção agrícola se faz mais importante aqui. Não esqueça da região de Ilhéus e Itabuna, onde nós encontramos a produção de cacau para exportação, ok? Quando pensamos nessa região aqui, que é o Agreste vai se destacar por ser uma policultura e a transição da Zona da Mata para o sertão. Então, seria o Green Belt da Zona da Mata. O sertão nós vamos ter aqui na bacia do Rio São Francisco, importantes áreas de produção e pecuária, produção por irrigação, já que estamos num clima semiárido, de frutas voltadas para exportação, ok? Então, bastante atenção para isso. A região do meio norte, regiãozinha de exploração e extração, extrativismo de babaçu e carnaúba. Vale a pena também nós destacarmos aí o surgimento nessa região aqui do que nós chamamos de Mapitoba. Então, mais ou menos nessa área aqui que eu estou traçando para vocês, nós temos uma das mais importantes áreas de expansão de produção de soja no Brasil, que contempla os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e regiões da Bahia. O anacrônimo, então, Mapitoba ou Matopiba, se refere, então, ao anacrônimo dessa região do surgimento de cidades do agronegócio. No avanço, então, dos nossos estudos, vamos falar um pouquinho sobre a região centro-oeste, região de muita modernização a partir dos anos 60, onde predominantemente nós temos a produção de gado bovino de corte,
e também a produção de soja, distribuída aí por várias regiões do Cerrado, nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, e destaque também para regiões que envolvem o Pantanal, ok? Bacana. Última região, então, estamos falando da região norte, a que tem menos importância no contexto agrícola nacional, mas vale a pena nós destacarmos essa área. Essa área que eu mostro para vocês nada mais é do que a fronteira agrícola, áreas onde nós encontramos o desmatamento da floresta amazônica para a expansão da cultura de soja, milho e também a pecuária extensiva de gado bovino.